Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje estamos aqui com a Nair Rodrigues de Lira, que é integrante da etnia Macuxi, e ela vai nos falar sobre o seu povo, a história dele, onde ele se localiza fundamentalmente e qual é a dimensão do fantástico, e o que que eles têm a nos dizer sobre a natureza da realidade, das coisas, qual é a sua visão de mundo. Muitas coisas interessantes vão vir e novas aqui nesse encontro. Quero já agradecer a presença também da Laís, da Ana Rassi, da Denise Jorge e da nossa convidada especial, a Nair Lira, que vai nos contemplar com saberes ancestrais sobre o seu povo e essa dimensão do fantástico. Então, Nair, muito obrigado pela presença. A Laís vai entrar como co-anfitriã e vai seguir também com as perguntas e os apontamentos aí que normalmente ela costuma seguir bastante os teus vídeos, né? Vamos nessa. Nair, eu gostaria também de agradecer, né, assim como o Daniel agradeceu, a tua presença e colaboração aqui no nosso grupo. E eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho a respeito da etnia Macuxi, né, onde eles se localizam no Brasil. A etnia Makuxi é uma das etnias ainda existentes, né, no estado de Roraima, e as suas origens, elas não são totalmente brasileiras. Nós somos um povo que migrou da bacia do Orinoco, não é? E do Rapunui, com as invasões holandesas e dos ingleses. Então, nós viemos dessas regiões até chegar no Brasil, isso antes de descoberta ou invasão do nosso território atual, né? Que a gente conhece da forma que está. Ainda somos a principal, não a principal, mas a maior etnia do estado de Roraima, ainda seguidos pelos Wapixanas, os Yanomamis, tem os Taurepã e outras etnias afins. Excelente. Então, assim, Nair, a gente convidou, né, porque nós somos investigadores do fantástico, né, de fenômenos anômalos, de experiências não ordinárias. E cada vez que a gente adentra mais várias teorias e várias perspectivas, a gente percebe que os indígenas podem colaborar em muito a respeito do entendimento de experiências não ordinárias, experiências ditas fantásticas até, né? Então, assim, entendimento de realidade. Quando a gente escuta as mitologias, as histórias, as lendas indígenas, para muitas pessoas fica só Faz de nessa conta, né? seara, né, do fantástico. Para os indígenas, as lendas, os mitos ficam só nas histórias ou tem algo de realidade, né? Como se a realidade para o indígena fosse algo entrelaçado com as lendas. É porque, Laís, nós somos muito natureza. Nós nos denominamos, né, povo do ar, povo da água e povo da terra. Inclusive, essa denominação indígena, ela não foi inventada por nós, né? Não foi criada pelo povo originário, né? Essas denominações. Nós somos muito ligados à terra, à natureza, às águas. E a questão da religião, ela ainda é um tabu. Muitas pessoas não conseguem ainda se conectar com o que eles acham que não existe por conta dessa barreira. Não vou dizer preconceito, que é a questão de entendimento, mas há uma barreira do que é certo e do que é errado. O indígena, ele não tem, né, essa barreira, porque nós convivemos ali na natureza. Então, não seria nenhum mito, não seria nenhum folclore, não seria uma lenda, são experiências que foram repassadas através de conhecimentos orais, né? E essas narrativas orais, elas passam de geração em geração. E quando chega no coletivo, aí o coletivo interpreta da forma que quer, mas que são vivências, são fatos que realmente aconteceram. Então, essas oralidades, elas não ficam só num mundo particular, fantástico, eles fazem parte do dia a dia.
essas experiências, elas não são, então, tão extraordinárias, né? Elas são encaradas quase como algo Sim. presente, cotidiano. É da cosmologia indígena. É como se você. O ato de beber café, o branco, é uma rotina, não é? É algo comum. E quando acontece desse café derramar, de machucar, de queimar, é um fato extraordinário no cotidiano daquele ser que vivencia aquela rotina diária. Para nós indígenas é a mesma coisa. Nós convivemos e há um fato, uma situação mais necessária, mais urgente. Nós temos certeza que nós somos sim ajudados por elementos da natureza, pelos seres da natureza. E isso é notório. E então, assim, existe como se fosse algum tipo de conceito, vamos botar assim, entre dimensões. Existe essa questão, o que seria o mundo físico, o mundo invisível, o sutil. São consciências, Laís, são consciências. E é por isso que existe o pajé na comunidade. O pajé o rezador, o benzedor, é aquela pessoa que a consciência dele ela está no mais alto grau dentro da comunidade. O que não quer dizer que outras pessoas da comunidade que o ajudam, que participam de certos ritos, elas também não atinjam essa consciência, não no mesmo grau, não no mesmo grau. Ah, O que é que uhum. acontece? São situações, como é que eu posso dizer, que fogem um pouco do cotidiano. Exemplo, o perder-se na mata, quase Uhum. afogar-se, entendeu? Então, se você tem uma certa conexão, você pode ter certeza que você vai ser livre. Alguns chamariam isso de anjos da guarda, outros de encantados da floresta. Então, é como eu falei, são consciências que você atinge conforme a sua energia está naquele momento, mas que são consciências de níveis diferentes, são. E isso, obviamente, o pajé, num grau de consciência, né? Ele passou por determinada ritualística, Sim, ele determinados tem um estudo. processos. Exatamente, Uhum. tem algumas etapas. Geralmente, o pajé ele é iniciado por uma pessoa mais velha da comunidade, por um ex-pajé. E existe, então, todo um processo, Onair, para ele, obviamente, atingir esse estado, mas isso não significa que outras pessoas dentro da comunidade não possam também atingir, só que, obviamente, em graus diferentes. O pajé, ele É, meio que foi predestinado ou ele foi preparado para isso? existem os casos de predestinado e existem os casos preparados. Eu vou contar, posso contar o nome da pessoa, mas há uma comunidade que é uma mulher, que é muito difícil de ser. Geralmente é um homem. E o caso dela foi interessante, que ela não morava nessa comunidade. Então, durante eu acho que na década de 90, ela começou a ter sonhos. Interessante. Ela e o esposo eram capataz numa outra região e ela começou a ter sonhos com um guarda, né? Como se fosse um guarda imperial, com aquela roupa da época lá do Império, né? Do Império não, da colonização ainda, depois do Império. Então ele dizia, ele levava ela, ela tinha consciência que ele buscava ela na casa dela e que ela saía caminhando com ele. O espírito, ela conseguia ver o espírito dela saindo, ela conseguia se olhar de cima para baixo. E ele sempre levava ela para o mesmo riacho e dizia assim: aqui, nesse escorrer de água entre os teus dedos, você vai descobrir o seu dom. O primeiro, ela me conta muito, até hoje eu converso muito com ela, eu visito muito ela. Ele dizia assim para ela: esses seus dedos são para pintura, e ela não sabia fazer nada. Eu sei que no terceiro, quarto sonho ela começou dormindo, entalhar e a pintar. E o esposo dela, assim, como ela conversou com ele, ele tinha medo, mas ele deixou aquilo, ele não interrompia aquele sono dela. E aí, hoje em dia, ela é a benzedeira da comunidade. E ela não faz esses ritos
que a gente via de antigamente do bater folha, do rapé, do charuto. Não, mas ela consegue, se você chegar lá, tiver com uma energia ruim, tiver com alguma coisa assim muito pesada, ela consegue fazer uma oração, ela consegue passar um banho, indicar uma raiz para você tomar, para fazer uma defumação. Isso ela faz, com certeza. Então, o Então, sonho assim, também é. Opa, é uma perdão, forma. pode continuar. Não, é só para dizer que ela não foi predestinada, não é? Ela foi, quer dizer, ela Ah, não foi preparada, ela foi predestinada, porque ela já estava numa idade, quando ela começou a ter esses sonhos, de seus 35, 30, 36 anos. Então, ela jamais imaginou, ela achava que ela ia ser só aquela esposa do capataz da fazenda que fazia a coalhada, o queijo, o requeijão, ela achava que ia ser só isso. Tanto que ela saiu da fazenda e mora na comunidade. Agora ela já está há 20 anos na comunidade, retornou. então, os sonhos também para os indígenas são como se fosse uma ligação, um espaço de comunicação com Sim, um tipo de inteligência superior ou algo nesse sentido. sim, sim, com certeza. Existe essa relação. Existe sim. Ô, Nair, eu vou te fazer uma pergunta. Eu escutei muito a falar a respeito dos encantados, né? Toda na região norte, de maneira geral. Eu vou fazer uma pergunta que eu escutei de três pessoas de etnias distintas, que eu sou aqui do Sul. Uhum, E uma vez eu conversei com um rapaz, né? Eu não me lembro se ele era Guarani, ele era do Morro dos Cavalos, ali em Florianópolis. E a uhum, gente conversando a respeito de seres extraterrestres, intraterrenos, todas essas possibilidades do que a gente enxerga e do que seria uhum. invisível para a gente, né, em primeiro momento. E ele não me disse mais nada, ele falou assim, Laís, se eu fosse contar como as coisas realmente são, como a gente enxerga, ninguém iria acreditar, o mundo não está Está. preparado. Eu escutei isso de três pessoas de três etnias diferentes. Por que que a gente não está preparado, Nair? É um entendimento da realidade como um todo? O que seria? Não, eu vou falar como eles, né? Exatamente. Eu acho que na primeira live do Natan eu falei isso. Nem tudo a gente pode abrir para a sociedade. A gente não pode, né? São nossos saberes ancestrais, né? É a nossa cosmologia. Mas é por conta da religião. A religião, tudo vai ser demônio. Tudo vai ser demônio. Tudo vai ser demônio. Então, eu, eu, eu tenho uma vertente, né, eu também acredito muito em fenômenos ufológicos. Aconteceu um caso comigo na cidade que eu não sei te explicar o que aconteceu, mas eu estava numa reunião numa escola no centro da cidade e eu tinha que me dirigir até uma loja para fazer uma troca de uma mercadoria e tinha que ser antes das 18 horas. Eu me lembro, Laís, que eu saí da escola 16h15. Até aonde eu estava, até essa loja, eram exatamente 7 a 5 minutos. Aqui o trânsito, há 6 anos atrás, não era tão intenso como é. E simplesmente, quando eu entrei na loja, faltavam 5 minutos para as 18 horas. Eu não sei o que que eu fiz nesse período. Nossa, Nair. Eu me É lembro uma que eu entrei, sensação é um vazio. de tempo perdido, de É, distorção do tempo. é, exatamente isso. E, e, e eu me senti muito mal, porque você tenta puxar na sua mente. Eu me lembro a hora que eu entrei dentro do carro e cheguei no portão da escola, mas eu não lembro como é que eu estacionei. Não me lembro a hora que eu estacionei. Eu me lembro de quando eu já estava no local e eu entrei e perguntei. Ele falou: não, não é nessa loja, é na outra, mas a senhora tem que ir rápido. Eu falei: como rápido? Ainda vai ser 16h30. Ele, senhora, a senhora entrou aqui, faltavam 5 minutos para 18 horas, a outra loja fecha às 18 horas. Eu fiquei assim, como? Eu falei, você tem certeza? E assim, eu não me lembro, simplesmente eu não me lembro. Mas essas distorções de tempo, essas experiências, muita gente não entende como realidade, entende como fantasia, porque é muito difícil você se desprender do que você acredita para entrar na realidade do outro.
É um exercício muito difícil você se colocar no lugar do outro. É muito difícil. E aí é por isso que nós indígenas nós temos ainda esse preconceito, porque nós fomos tidos como bicho-papão, a doença contra o progresso, né, somos nós. E é preocupante isso, mas nem tudo a gente pode falar justamente por conta desse viés Ah, religioso, porque seria tudo demônio. Já imaginou se hoje, ó, depois dessa live, dessa entrevista, desse encontro, a gente aparecesse um disco voador e pousasse bem no centro de São Paulo? As pessoas não iriam estar preparadas, elas iriam fugir, porque não teriam certeza se é para o bem ou para o mal. Só que elas preferem o quê? O caos. Elas, o medo domina. Então, não estão preparados. mas existe, então, algum tipo de discernimento, assim, do pouco, obviamente, que tu pode falar, abre pra gente, com todo o respeito, né? Eu sei que tu vais até, Uhum. obviamente, teu limite, me deixa dizer se eu tô cavando muito fundo, Ah, mas eu quero ter esse respeito, esse carinho para tocar nesse assunto. Existe algum tipo de discernimento entre o que seria um ser extraterrestre, um ser de uma outra dimensão? Porque, por exemplo, eu vi caso de uma moça que nem ela, todos. criança, ela foi puxada para debaixo de um rio, né, por seres. Uhum. Até é parecido com a história da Zeneida Lima, que é uma pajé muito famosa, Uhum. mas foi mais de um caso que eu ouvi falar a respeito disso, né? Tá, a criança estava lá no Igarapé, perto das 6, ou às 6 da tarde, e foi puxada para esse lugar, para debaixo do rio, e de repente o rio já estava seco. Ela estava rodeada de seres que passaram certas instruções, tudo mais. Então, acontecem muitos casos ainda no norte que a gente escuta falar dessas narrativas. Uhum. Esses seres, eles seriam do nosso plano, de outro plano? Nenhum desses seres é do nosso plano. É como eu falei antes, nós somos energia. Então, o que que acontece? Ah, existem raças que eu posso dizer, inclusive as etnias, há muito medo. No interior do Amazonas, não sei se você já ouviu falar sobre o caso do jacaré. Você já ouviu Não. falar? Qual? Existe relato do povo jacaré, que são Não. homens que Ah, ok, são povo jacarés jacaré. que andam, eles andam sobre duas pernas, têm os braços, mas o rosto alongado como se fosse um jacaré. Esses aí Ouvi não falar são sobre encantados. reptilianos, né? É, esses não são encantados. Por quê? O encantado, quando ele tem, como é que eu posso dizer? Quando ele escolhe, quando ele tem um escolhido, ele não assusta, ele não faz medo, mesmo tirando ela da zona de conforto dela, levando ela para uma outra, para um outro local, para um outro que era seco, para dentro do rio, mas talvez ela ficou apreensiva, mas ela não sentiu medo, porque geralmente quando o encantado ele leva, ele ajuda ou ele escolhe alguém, a pessoa não sente medo. Ela não sente medo, porque no íntimo dela ela sabe que ele não vai fazer mal, diferentemente desses outros. Há uns, acho que mais de 20 anos atrás, uma pessoa me mostrou algumas fotos, eu não posso lhe dizer se são reais ou não, mas eu acho que naquela época, 20 anos atrás, não teria como, ou mais até, acho que 2009, 2010. Ele estava num garimpo, e no garimpo aqui eles fazem eles explodem muita dinamite, não é? Que é para abrir, infelizmente acontece isso. E eles estavam em uma clareira, encontraram uma caverna, e eles adentraram nessa caverna, né? Aqui, se a polícia chegar, né? E aí eles estavam com aquela lanterninha na testa e eles encontraram ossos. Aí eles viram que não eram ossos humanos, eram ossos de animais. Então eles pensaram o quê? Isso aqui é a toca de alguma onça, não é? Vamos ver se ela está aí dentro. Se armaram. E para surpresa dele, eles encontraram copos, 3 copos, eu vi a foto, 3 copos, tipo como se fossem de pedras, não sei se seriam copos, mas três instrumentos que lembravam copos e 6 ovos grandes, mas são grandes, eram ovos imensos. E aí eles sentiram um cheiro como se fosse de cobra.
E eles tiraram fotos e saíram correndo e dinamitaram a caverna. Então, eles não sabem se era algum homem, algum indígena, mas eles acharam estranho. E eu vi o tamanho das fotos. O rapaz, ele coloca a perna ao lado de um dos ovos e dava da ponta do pé dele até metade da coxa. Então, não eram ovos de animais que a gente conhece. Então, Não eram. existe um mundo intraterreno. Existe um mundo Existe. intraterreno. Não, isso aí existe sim. Isso aí eu não tenho dúvida alguma que existe. Inclusive, muitas aparições de naves, de orbes, não são só de fora do planeta, são de dentro do nosso planeta. O mundo intraterreno, ele é real. O Makuxi acredita nisso. Nós éramos os guardiões desse portal, É dessa isso que eu ia entrada. falar com você, que eu ia perguntar agora. Os Makuxi, assim como outras etnias em Sim, vários lugares da nossa América, sim, né, fantástica, nossa fantástica América, eles são os últimos guardiões, então, desses, vamos dizer, dessas portas para o mundo intraterreno, vamos dizer assim. sim, Seria nesse sentido. seria. Só que nós somos vistos como traidores, porque no início da colonização aqui de Roraima, esse portal ele foi descoberto, essa passagem foi descoberta. Só que ela foi descoberta, entre aspas, porque as pessoas encontraram a passagem, mas não sabiam onde ela levaria. E você imagina, 1903, 1905, não existia o que existe hoje. GPS, essas sondas que você faz um mapeamento, não existiam, entendeu? Então, passou despercebido para quem tinha encontrado. Mas para os indígenas que sabiam, foi um momento de muita apreensão. E por quê? Porque sabiam que os seres que habitavam ali, eles poderiam vir como eles vieram e desfazer o trato, porque nós tínhamos um trato com eles. Vocês, quando precisarem, vocês podem vir, só que vocês não podem falar para ninguém aonde é que está localizado. Inclusive, existe uma lenda aqui chamada Serra do Esquecimento, que dizem que quando você entra é como se tivesse sido a quebra do acordo, né? A consequência do acordo. Você pode entrar, mas sempre que você sair, você não sabe o que você fez, você não sabe o que você passou. Mas para nós existe, sim. No Piauí também eu sei que existem muitas passagens. No Nordeste, também é que nem a Amazônia. Existem muitas passagens, muitas. No Centro-Oeste, Tocantins, gente, Tocantins. É porque são coisas assim que a gente não pode, mas Tocantins também é um local tem que ter uma energia muito forte, muito forte. E eles falam português com vocês? É uma telepatia? Como é que Telepatia, telepatia telepatia, telepatia. Não, eles se fazem entender. que fazem? Contam, é que eles fazem entender. Professora, uma Pois não? perguntinha. Desculpa o meu áudio, que meu filho mexeu aqui e o áudio não está muito bom. Mas, assim, em relação aos seres, eu entendi que os encantados, eles são seres que auxiliam na preservação da natureza. Por isso que Sim. existe um contato tão próximo com a Uhum, população indígena, certo? sim, Até porque eles estão assim alinhados com esse fim de conservar a natureza. Os outros que eu considero, por exemplo, esses seres em formato de crocodilos, jacarés e tal, uhum, são interdimensionais, mas mal intencionados, não são assim, sim, e também não têm essa capacidade de ajudar, mas sim de prejudicar ou até sim. de É, eles, predadores. eles, eles, um caso interessante de um desses seres aconteceu no interior do Pará, alguns anos atrás, que foi filmado. E os meninos estão tomando banho e vem uma espécie de névoa de energia. Aquilo seria um ser interdimensional, não um fantasma, né? Porque eles, é fantasma. Não é.
E existem muitos vídeos, né? Muitas histórias de seres brancos, muito branco, da pele muito alva, que tem 3 dedos, não é? Que assustam muitas pessoas. Então, eu acredito que eles se aproximam, muitos se alimentam desse nosso medo. Se alimentam sim desse nosso medo. Entendi. Eu pergunto porque eu fui a uma palestra do Rony Vernet e ele fez várias pesquisas no Acre, nas tribos entre o Peru e o Acre. E lá os indígenas vêm sendo atacados por vários tipos de seres, que é assim, inclusive esse tipo que a senhora falou. Esses muito brancos, eles são bem altos e Bem eles alto. dos indígenas, geralmente quando as indígenas estão lavando a roupa, lavando alguma coisa no rio, eles aparecem por trás. Se a gente for prestar atenção, esses seres mais brancos, eles sobrevivem próximo à água. E Quando, outra coisa que é interessante, o cavalo ele não se aproxima. O quando eles cavalo sentem, ele sente o cheiro. Eu conheço, e a pessoa inclusive quase morre por conta disso, desse encontro. A gente fala que o cavalo refutou, ele desceu e, assim, foi um cheiro. Ele fala que ele nunca sentiu um odor tão terrível na vida dele e que ele foi salvo pelo cavalo, porque quando ele tentou ir mais. E agora, uma coisa que é engraçada nesse depoimento dele, ele não é indígena, tá? Esse ele não é indígena, ele era o capataz de uma fazenda, um vaqueiro de uma fazenda. Ele disse que era ele, tipo numa espécie de transe, que ele não, ele mesmo não querendo ir, ele estava indo. E que se não meio fosse o cavalo, hipnotizado. é, e que se não fosse o cavalo, porque como ele estava segurando, né? E ele desceu e para o cavalo não correr, ele amarrou aqui no estribo do cavalo e o cavalo, num certo momento, não quis ir. O cavalo que puxou ele saiu, inclusive, a gente brinca porque ele tem o ombro dele deslocado e às vezes ele está brincando ali, olha aí, eu vou tirar o ombro do lugar. E ai, chega a dar aquela agonia, mas foi essa situação. Ele disse que o cavalo salvou. E tem também aquelas bolas que ficam passeando entre eles, aquelas bolas luminosas Os azuis, orbes, ou assim, o fado fogo, porque o fado fogo é aquele, comum aqui. a mãe do ouro, né? Aqui o fado fogo para a gente é aquela bola de fogo que ela aparece somente do entardecer e tem um horário específico, tá? É entre as 18h30 da tarde até 1, 2 horas da manhã. Depois disso, não aparece. E ela corre muito e não toca fogo. E quando era criança, eu vi muito isso, não na comunidade, mas numa fazenda de uma tia minha, que a gente, quando ia matar gado, não é? Matar reis, e então nós íamos para ajudar. E eu queria, eu queria muito ver. E quando eu vi, eu tive muito medo, porque eles correm mesmo atrás da gente. Eles vêm para onde a gente está. Então, na nossa cabeça era a mula sem cabeça, não é? Era Sim, a mula eles sem falam. cabeça. Pois é, mas Mas eu alguém vi chegou a ser muitos, muitos. ferido? Alguém chegou a ser ferido? Nunca, Não. nunca, nunca, nunca. Lá no Mas, Acre, Daniel. No mas, Acre, mas, no caso de é, cegueira. não, aqui nunca chegou, mas assim, também hipnotiza. Eu nunca ouvi aqui, nunca, ninguém que tenha sido ferido. Eu já ouvi gente que foi hipnotizado, que entrou para dentro da mata. E no caso da região, né, da senhora, essas luzes saem da água, saem das árvores. Na comunidade não são essas luzes. Na Hum, comunidade, é, o que seria aqueles orbes mesmo, os azuis. os pratas. Tá.
aquele É, tic-tac que a plasma, gente né? A gente chama. chama de plasma. Exatamente, exatamente. É, eu falo porque eu já vi. É, Então, exatamente, uhum. exatamente. Então, acontece muito isso. É, quando nós somos criança na comunidade, nós somos as nossas noites, eu não troco as minhas noites na comunidade por nada, porque a gente dorme muito tarde. O ideal e o que acontece, o que é corriqueiro, a gente se reúne, a família inteira, embaixo o que a gente chama de latada, como se fosse uma espécie de área, mas como ela é coberta toda de palha, a gente chama de latada. E não tinha luz elétrica, então era na lamparina. Então nós ouvíamos as histórias e aí a gente dizia assim, calma aí, espera um pouquinho, deixa a gente ver aqui fora se aparece algum, se tem alguma coisa. Então, esse espírito, quando eu era criança de aventura, era assim, me ajudou muito, porque eu tive assim, muitas experiências na comunidade mas a principal eu não vi, que foi a minha irmã que viu, que foi a nave assim a poucos metros dela. Eu não vi do jeito que ela viu. Vi longe, vi pegando água, a gente viu, né, em certa ocasião, na década de 80, uma delas parou e sugou a água do rio. Eu cheguei a ver isso, não é? Mas esses encantados, esses seres dimensionais e os seres extraterrestres e intraterrenos, eles sempre habitaram entre a gente. E Sempre. vocês têm medo? Depende, alguns sim. A gente sente, é o que eu estou dizendo, os encantados, você não sente medo, você sente um queimar no teu corpo, não é? Mas não. Agora, esses outros seres, sim, você sente. Eu não sei se você vai entender, mas é como se a mata não fizesse barulho nenhum, como se uma folha não se mexesse. É uma sensação É, muito ruim. parece que eles estão em outro tempo e espaço também, né? Isso Sim. é muito ruim mesmo. É, isso Já isso acontece nos relatos do Pé Grande também, lá na América do Norte, né? Quando o Pé Grande vai se manifestar, tem um silêncio absoluto no mato. Também tem esse. esse silêncio dá medo, É. esse silêncio dá muito medo. Mas, mas é bem isso, sabe, Daniel? É um medo assim que você não sabe, ele paralisa, ele congela. É diferente do encantado. O encantado não é assim. O encantado você sente um formigamento, você sente uma certa desorientação, mas esses outros seres não. É medo, realmente, é paralisante. Você pode olhar ao seu redor e você não vê uma folha, nem um bicho se movimentando. É uma sensação muito, 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 muito estranha mesmo. No caso, a sua etnia, professora, considera esses seres que nós chamamos, exceto os encantados, porque eles já fazem parte da cultura e os outros Uhum. parece que são invasores, não é? Isso, A sensação de que eles isso. estão invadindo o espaço, ainda que eles existam lá, sabe, Deus quanto tempo, mas as intenções deles são diversas, talvez sejam até de pesquisa ou mesmo de exploração de recursos naturais, ou quem sabe até de sangue. A gente não tem assim uma noção. A sua etnia tem palavras específicas, por exemplo, para um disco voador, para bola de Não, plasma? não. Não. Porque, inclusive, há palavras em português que ainda nem existe em Macuxi. Exemplo, Uhum. celular, não existe na língua Macuxi. Colher, maçã, uva, porque não faz parte do nosso cotidiano. São casos Sim. excepcionais, entendeu? E mais recente está sendo, eu acho, creio que a Universidade Federal, no departamento de Siquirã, que é o departamento exclusivo lá,
que trata sobre o vestibular específico, né, para indígenas, eles estão tentando, com a ajuda de vários líderes, né, de várias lideranças de comunidades, refazer uma nova gramática, né, atualizada, porque muitas palavras não existem no vocabulário. Entendo. Agora, assim, é, essa questão desses seres que dão medo, é, a gente trata como maligno, né, como mal, é como se fosse um espírito ruim, como se fosse um espírito ruim, é como toda religião, tem os seus deuses que ajudam e tem os espíritos que são malignos, né? Então, a gente costuma separar o maligno do que é bom, entendeu? Exemplo, o Sol, a Lua, não é? Capói, o Ei, e aí tem o seu antagonismo, né? Tem o seu antagônico, que é a noite, não é? Não é a escuridão, não a noite, que é a escuridão. Há uns anos atrás, 2010, eu tive uma experiência bem ruim na cidade. Eu fiquei 3 dias doente por uma experiência com um ser. Ele não era demônio, ele era. Eu digo que ele era interdimensional, ele sugando minha energia. Foi bem complicado. Eu não consegui, foram 3 dias de febre, eu não consegui andar por 2 dias. Sentia muita dor no corpo. Mas a senhora viu Vi, ele esses? subiu em cima de mim. Ele subiu em cima de mim. Ah, Durante 2 meses e meio, todos os dias, ele aparecia para me fazer o medo. E eu não tinha medo, mas dentro das minhas crenças eu me protegia. E aí, quando foi depois de um tempo, ele acho que não conseguia, não me fez o medo necessário para mim me assustar, e aí ele partiu para agressão, né? Eu brinco dizendo que ele partiu para agressão. Então, foi muito, muito ruim, porque eu senti, eu fechava meus olhos, não sei se você assistiu Matrix, sim, quando aquela parte, aqueles números, é como se eu estivesse sendo reprogramada. Eu até brinco, né, que eles mexeram no meu subconsciente, porque entendo. ele encostou, ele subiu, senti o peso no meu peito, eu senti em cada mão, porque ele segurou aqui, né? Ele botou, quando eu digo ele subiu, ele botou um joelho no meu peito. Não sei se era um joelho, muito assim, mas é como senti como se fosse um joelho, e as mãos dele eu senti que eram 3 dedos. E ele colocou aqui e sussurrando. Só que eu sabia que ele estava falando na minha mente, não era no meu ouvido. E eu ficava tentando me proteger, pensar em coisas boas, e ele dizia assim: não adianta, não adianta, agora tu vai ver o que que vai acontecer. E aí eu, eu, eu vi como se tivesse assim, uma reprogramação. Não vou te dizer que não é isso, mas foi a sensação Uma de invasão ver aquela. mente. Estava invadindo Isso, a exatamente, mente. exatamente. E Certo. aí eu fiquei 3 dias de muita febre, porque eu queria gritar, eu queria acender a luz. E a minha sorte, que eu durmo com o celular em cima da cama, né? Eu tenho uma espécie de estojinho de madeira e coloco o celular em cima, para caso aconteça alguma coisa com algum familiar. E aí eu fazia, eu tinha um certo horário que eu acordava todas as noites, porque já prevendo que ele ia aparecer, então tocava o despertador, e o despertador tocou. Quando iluminou, foi um pouquinho de luz, foi um mínimo de luz que o celular acendeu. E eu digo que foi a minha salvação, porque eu não sei se eu não tive assim a noção do tempo, mas eu fiquei com muita febre. Eu fiquei com muita febre e só numa daqui dos braços, nessa parte aqui, ficou uma marca, ficou uma marca. E por incrível que pareça, eu tentei de todas as formas me reerguer
3 dias depois eu consegui a febre passar e andar, porque foi um pastor na minha casa. Mas ele falou: isso aqui não tem nada a ver com demônio. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com nada espiritual, porque, por incrível que pareça, ele também era da vertente ufológica. Ele também, apesar de ser de uma igreja pentecostal, eu contei para uma amiga minha, né, de faculdade, a minha amiga era casada com o irmão dele, e um dia comentando, ela falou, então ele meio que está doente assim, 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 e ele falou para mim que ele já tinha ouvido relatos aqui na cidade desse mesmo ser. Então, eu acho, ele não mora mais aqui, mas vez ou outra a gente ainda tem contato. Ele está morando fora do Brasil, porque ele disse que ele é muito parecido com o caso, né, dos Estados Unidos. Como é que pode lugares tão distintos e E ter. a senhora se lembra como ele era? Sim, lembro muito bem. E a senhora pode relatar para gente? Porque assim, eu já colhi Posso, muitos relatos. posso. Ele tinha uma capa preta escura, usava um chapéu, como eu falei, tinha 3 dedos, os olhos dele muito branco mesmo, e assim, eu não me lembro de ver nada preto dentro dos olhos. Nada, 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 nada preto. Agora a pele dele parecia assim, que brilhava como se tivessem passado óleo, sabe? Algo pegajoso, E frio, frio, frio. Algo muito você frio. pode de borracha. Exatamente, Tá. exatamente. E era E, mais escuro que o escuro. sim, sim, porque Eu falei, somente eu, os olhos eu conseguia ver. eu escrevi sobre esses seres essa semana, que eles são considerados shadow people. Eles chamam shadow people, pessoa sombra. Eu olha aí, ó, viu? Não Esse sabia. de chapéu é um dos tipos do shadow people, que E eles são ele, interdimensionais. e ele me deixou uma marca na época, e eu acho que foi isso que me deu febre. Então, esse pastor, ele me ajudou muito, me ajudou mesmo, me ajudou mesmo. E foi como minha febre passou, porque ele, não, vamos tentar aqui, eu vou fazer com você. E ele disse para mim, não é, que ele entrou no meu quarto, ele falou, nossa, tu tá sentindo isso? Porque ele arrepiou todinho. Ele falou a pessoa, e eu me lembro, uma coisa bem sutil que eu me lembro, ele falou assim, não adianta você mudar o corpo, eu vou estar sempre atrás de você. E eu comentei isso com ele, né, com o pastor. Ele falou: Isso é para te pôr medo. Isso é para te pôr medo. Porque hoje em dia eu levanto, a hora que for, saio do meu quarto no escuro, não tenho medo, entendeu? Mas aquela experiência para mim foi muito, 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 foi terrível. E foi Foi durante a terrível. madrugada, né? Na Foi, foi, paralisia do foi sono. 10 para as 3 da manhã. 10 para as 3 da manhã. Desaparece. O primeiro contato dele, ele não se tornou assim visível para mim logo. Era como se fosse uma sombra. Quando eu abria meu olho para ver se o quarto estava escuro, quando eu olhava de novo, firmava o olhar, é como se não estivesse. Ah, foi algo da minha cabeça. Começou assim, entendeu? Mas eu tinha sensações. Ah, exemplo, o cesto de roupa, ou então os livros da estante, o cesto virava, era quando eu acordava, e era sempre no mesmo horário, sempre no mesmo horário, era às 3 da manhã. E tanto que com o celular, por isso que eu digo, ele veio um pouquinho antes, nesse dia que ele se apresentou realmente assim, no formato real, ou material, porque o meu celular tocava às 3 horas da manhã o alarme. Então deu tempo dele fazer tudo isso e o que me salvou foi a luz do celular, porque na hora que teve o facho de luz dentro do quarto, sumiu. Aí eu peguei o hábito agora. Ele me ensinou, não fica só com o celular, ou tu põe um abajurzinho, ou então tu deixa o controle da televisão, que é uma luz muito maior, e vai ter vozes, vai ter som dentro do teu quarto. Então, eu tenho uma televisão que o controle dorme
bem no meu ladinho na cama, mais próximo que o celular, para se acontecer alguma coisa. Mas são experiências assim que eu tive uma sábado passado, mas já foi diferente. Essa já foi diferente. Posso dizer que foram visões. Eu tive visões sábado passado. Mas por quê? Porque eu estava assim numa corrente de meditação muito forte para conseguir é, uma, eu não vou dizer uma cura, não é? Mas para conseguir sim uma melhora na minha saúde. Então, durante 6, 7 dias, eu estava fazendo aquela mentalização, eu estava fazendo, e no sábado, sábado passado, de sábado para domingo aconteceu. Durante a noite, a madrugada. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Aconteceu. Mas foi esse ser novamente? Não. Não, não, foi totalmente diferente, porque era como se fosse avisos de como eu deveria proceder. E eu Tá. segui os passos, realmente. Melhorei. Estou melhor. Estou melhor. Nair, eu vou te fazer uma pergunta. Ana, tens mais alguma pergunta? Desculpa te interrompi. Que eu só ia perguntar se essa, digamos, mentalização que ela fez e que ela foi guiada para a melhora da saúde, se na cultura dela eles consideram como mentores, guias, né? Se tem Guias, guias, são guias, são guias. são guias. Então tá bom. Depois qualquer coisa eu volto aqui. Tá certo. Ô, Nair, não, tá bom o papo, eu não quero sair muito do caminho que a gente Aham. está percorrendo. Mas, por exemplo, o pajé, existe, vamos dizer, algum tipo de diferenciação entre doença física, doença espiritual, as duas se entrelaçam? Sim, Como fica mais ou menos isso? Porque daí depois a gente pode levar para a psicologia, né? Porque a tá. psicologia moderna vai entender todos esses fenômenos de uma forma. E nós que temos a mente aberta para entender esses fenômenos através de uma outra perspectiva, a gente já, vamos dizer, enxerga de uma outra maneira, né? Uhum. Assim, nós acreditamos que essa quantidade de doenças, de males que existem no mundo são provocadas pelo próprio homem, não é? É um jogo de interesse muito grande. Né? O homem civilizado, ele não pensa em ser, ele pensa em ter. Quando ele pensa em ter, ele pensa no acúmulo, ele pensa em ganhar dinheiro, em gerar lucros para ele, e está tudo bem. Para o indígena, tudo que a gente precisa, a gente encontrava na própria floresta, nas raízes das árvores, nas cascas, nas folhas, né? Existe um sabonete, eu vou pedir desculpa, mas eu vou falar aqui, que não era nem para falar, mas tem um sabonete que nós utilizamos, que ele é uma planta, muito antes de se pensar em indústria de cosméticos, tanto que os portugueses tiveram o hábito de tomar banho, né, os europeus, aqui na América, porque isso era comum entre os indígenas. Então, você ia lá, você cortava. Então, assim, o nosso corpo físico, ele estando bem, isso vem muito do nosso psicológico, né, do nosso mental. Então, a doença daqui, ela adoece o corpo. A tua mente, ela te adoece. As pressões, o estresse. E outra coisa que, infelizmente, adoece muito hoje em dia é a nossa alimentação. A nossa alimentação ela é muito carregada de muitas misturas, de muitas substâncias. Não estou fazendo aqui alusão não, não é isso. Mas se a gente for prestar atenção, muito agrotóxicos, muito hormônios, não é? Muito antibiótico dado nos animais para eles crescerem mais rápido, para eles engordarem mais rápido. E isso aí acaba prejudicando, né? A gente come isso, a gente consome isso, mas principalmente algumas doenças. Existe um dado muito triste aqui em Roraima, que eu não sei se vocês sabem, mas muitos indígenas jovens eles se matam. Depressão.
causado pelas redes sociais, principalmente. A questão do preconceito, Que do bullying triste, né? virtual, entendeu? E acho que há 2 anos atrás, na minha comunidade, dois, infelizmente, levaram a cabo. Então, o nosso emocional, o nosso psicológico, não é? Ele é uma porta de entrada para muita coisa ruim mesmo. Eu me lembro que o meu pai falava assim: nunca aceita moeda de ninguém, nunca aceita moeda de ninguém, porque numa moedinha a pessoa pode te desejar um mal tão grande que é uma ruína financeira. Tem pessoas que acabam a vida da outra com uma moeda, levam a moeda. Eu não vou dizer o que é que faz, mas eu sei, não é? Faz lá o ritual e passa para outra pessoa, e a pessoa, 5 minutos dentro do bolso da calça ou no bolso da bolsa já é suficiente para te estar com uma maldição. Mas eu falo que o homem, ele procura coisas onde ele não deveria procurar. Ele faz tratos. Eu fui acusada na live do Natan de ser demoníaca, não é? De eu estar indo contra a Bíblia. Eu não estou indo contra a Bíblia. Foi contra. Eu só falei sobre a questão dos jesuítas, né? Que se a gente for prestar atenção, o Império Romano ele continua, é a Igreja Católica. Tenho nada contra, mas é questão de história, né? Vamos pegar aí. Então, assim, o que a gente pensa, ele produz muito mais efeito do que a gente antes da gente agir. Antes da gente agir, eu sempre digo, meu pai falava muito isso, só fale os seus planos depois que você realizá-los, que aí não vai vir mais ninguém atrapalhar. Porque o mal do mundo somos nós mesmos, mas a gente deseja às vezes coisas para o outro, né, no momento de raiva. Vá para aquele lugar e eu não desejo mal nenhum, mas esse casamento não vai dar certo. Eu não desejo mal nenhum, mas esse trabalho não é para ela. Como é que não deseja mal bem? Não tá desejando, não. Entendeu? Então, nós somos, que nem a língua bíblica, nós somos o homem, não é? O indivíduo, ele é porta de entrada e porta de saída para muita coisa boa, mas também para muita coisa ruim para o seu próximo. Ele é um receptáculo de energias ao redor dele e ele também transmite, né, o Nair, é isso, né? Sim, sim, exatamente. Muito bonito isso, né? E eu fiquei curioso, além dessa filosofia, se vocês têm algum método de cura sistematizado, por exemplo, como ayahuasca, alguma planta, algum, como Ah, é que vocês fazem a conexão com o mundo espiritual? olha, aqui eles utilizam o fumo, né, o rapé. Ah, o rapé. Inclusive foi muito engraçado, porque eu falei sobre os encantados, né, no canal do Natan, e aí a pessoa utilizou, você deve ter bebido muito chá da ayahuasca, tá viajando. E não é, né? É o rapé, que é soprado. O rapé, ele tem o uso, primeiro medicinal. Primeiro é medicinal, quem tem dor de cabeça, sinusite, rinite. Só que ele assume um outro papel, uma outra função nos rituais de pagelância, não é? É o bater folhas, são as folhas sagradas, é a fumaça do rapé, e essa fumaça, ela inalada, ela tragada, ela te conecta, né? Ela conecta os líderes espirituais da comunidade aos nossos ancestrais. E existe uma outra coisa, nem todo. O Yanomami, ele é um pouco mais arredio do que o Makuxi. O Yanomami, ele tem certos rituais também que são a questão da cremação, não é? O Makuxi é mais colocar os seus entes em pote de cerâmica. Inclusive, existem comunidades aqui que eles ainda preservam lá o seu local sagrado, onde
os primeiros líderes, né, os primeiros, os anciãos, eles não foram enterrados, eles continuam lá dentro dos vasos de barro. São vasos feitos pelas pessoas da comunidade e que foi passado também, é uma tradição. O interessante que você vê, né, como o indígena ele é carregado de um dom, porque o artesanato que o indígena faz, né? A pintura, a cerâmica, é, as joias, não é? Os artefatos, é tudo muito rico, tudo muito rico. E geralmente ou são os indígenas ou os afrodescendentes que têm esse esse donzinho, não é? Que de manuseio, no trato. Então eu acho isso muito bonito. A pintura corporal, não é? Aqui das nossas etnias no Brasil como um todo, que representam, cada pintura corporal representa um animal, ou é uma proteção, não é? Ou é, como é que eu vou dizer, uma homenagem a algum animal. É muito, muito, muito bonito isso. Nair, vou te fazer uma pergunta falando a respeito dessa questão de luto, de falecimento de alguém da aldeia, por exemplo. Vocês, pelo menos, não sei se eu estou errada, né, em relação à tua etnia, mas algumas etnias, ou a maioria, não acredita nessa questão da reencarnação, né? Por exemplo, um espírito, a pessoa faleceu e ficou aquele espírito ali vagando, de repente, ou preso no nosso plano, ou tem, Assim, porque algumas culturas não reconhecem isso, né? não, é porque assim, alguns dos encantados, algumas histórias são de pessoas que morreram e viraram ou plantas, não é? Ou aves ou animais. É o caso da macaxeira, ou da mandioca, não é? Da maniva. A lenda diz que era uma menina de pele muito branca, que ela faleceu pequena e ela foi enterrada próximo à casa da mãe dela, e aí, dali onde ela foi enterrada, surgiu essa raiz, que por fora é morena e por dentro, quando se corta, é branco, né? A maniva, né? A mandioca. Então, depende muito, Laís, depende muito. É, realmente, essa questão de ficar vagando, não, não existe isso de ficar vagando. Mas a gente acredita que, dependendo das ações da pessoa, ela pode sim ser seduzida na hora da sua passagem por algum desses espíritos ruins tipo assim, ficar, ser adepta depois que morre, não é? Não vou dizer julgamento, que não é essa a palavra, mas ele não fica no seu melhor período astral, não é? Porque ele está próximo a uma energia negativa e que pode sim ser utilizado para o mal. Aí sim, aí ele pode ser utilizado para por essa outra energia negativa, como se fosse um funcionário. Perfeito, perfeito, entendi. Ô, Nair, não Hoje sei em se a gente, dia, alguém tem mais. não, Pode desculpa, falar, Laís. pode falar. Não, Não, eu ia capaz. dizer que agora essa questão de enterrar agora, porque quando as organizações religiosas e o exército entraram nas comunidades, não é? Então eles passaram a ter que enterrar seus mortos, não é? Foi uma quebra aí de um de uma ancestralidade, não é? De um ritual todo que existia por trás, não é? De não se enterrar seus mortos, de colocar ele nas suas urnas funerárias. Acredito que eles chamavam de hipogeus, né? Os hipogeus que É, chamavam é, em termos de arqueológicos, né? é. Interessante, Nair. Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas se alguém não tiver a respeito disso, eu queria voltar um pouquinho em um tema. Não sei se Uhum. alguém tem. É, Voltando lá na. Opa, pode falar, Ana. questão da vida após a morte, né, da cultura dela, em relação aos seres que, no caso, eles levariam as pessoas que escolhem ir para o lado maligno, digamos, esses seres, eles têm nomes?
tanto os bons quanto os maus, como se É, fossem entidades? é porque, assim, existem alguns encantados, é, no caso, eu até falei, né, do Canaimé. O Canaimé, ele é um encantado que ele é violento, ele vem para matar e destruir. Então, geralmente, quando a pessoa é muito violenta, ela tem uma tendência de beber muito e de ser violenta, costuma-se dizer que após a sua passagem, ela, foi essa daí, já foi morar com Canaimé. Canaimé é o espírito de uma onça, né? É um homem que se transforma em onça e mata com suas garras. E acontece muito isso. Eu esqueci de falar que na etnia Makuxi existem duas classificações: o Makuxi da Serra, o Mogó, e o Makuxi do Lavrado, tá? Então, algumas palavras são diferentes, alguns costumes são diferentes. Exemplo, na minha região, que é de Lavrado, dificilmente se come a lagartinha, né? Que é uma lagarta que ela é da folha da macaxeira, da maniva, e ela não dá no Lavrado, ela só dá na serra, né? Tipo Iramutã. Então, as comunidades de lá, elas têm um costume diferente do nosso. Então, tem uma época específica do ano, é muito bonito, que eles se reúnem e vão fazer a colheita, né, dessas lagartas para fazer a comida, das tanajuras. Tanajura ainda, eu, na minha comunidade tem. Então, assim, alguns costumes e algumas entidades que chamam folclórica podem pode acontecer de na região da Serra ter uma outra denominação diferente da denominação do Lavrado, mas são é, o Canaimé geralmente é o que mais leva as pessoas do mal, não é? É difícil um índio ser violento, é difícil agora com a introdução do álcool, né, nas comunidades, o que é proibido, né, entrar bebida alcoólica na comunidade, mas a gente sabe que entra. Então, isso aí mudou um pouco, né? Mudou um pouquinho. Que nem a questão do infanticídio. Antigamente, quando as crianças nasciam com algum problema físico, né, elas eram mortas, para não trazer má sorte para a comunidade. Que má sorte seria essa? Doenças, é, a colheita, a roça não ser boa, não ter o período de chuva, né? E não conseguir fazer colher o que se plantou. Então vai muito disso. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir: se uma família da comunidade, tanto seja, tanto faz se ela for do lavrado ou da serra, se ela encontrar uma casa abandonada, não durma lá, não arme sua rede, porque na madrugada você vai ser visitado. E que seres visitariam? Eu ia perguntar isso agora. Fui mais rápida, não é? Isso, ó, estamos conectadas. É, são os seres malignos que, no caso, iriam te machucar fisicamente. Eles não iriam só fazer o medinho, eles iriam te machucar. Como machucar se são seres que não são corpóreos, não é? Como? Você ia sentir ferradas, arranhadas, você ia sentir como se fossem ferroadas, não é? E você não ia ter nenhum bicho. Então, são as manifestações que, que você ia sentir na sua pele. Muitas pessoas não rasgaram a camisa, mas quando levantaram estavam bem arranhadas. E as casas foram abandonadas por causa desses seres? Oi, não entendi. As casas abandonadas. Não, não, não. É porque o indígena, ele ainda tem o espírito nômade. Então, exemplo, a região, a etno-região da qual a minha comunidade faz parte, ela tem outras comunidades. Então, é comum
Ele passar 3, 4 anos e depois, exatamente. E na comunidade, nas terras indígenas, é assim: você não é dono, quem é dono é a União. Então, o que você construiu depois de outro tempo, se ninguém for morar lá, você perde. O que você construiu é da comunidade, então outra pessoa pode ir lá. Geralmente, o que que essa pessoa faz? Ela constrói uma outra casa dentro daquele espaço. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hectares. Não pode ter mais de 10 hectares, não é? E aí ela constrói um outro canto. E aí ela fala, não vão naquele. Porque cada família tem seu guia, não é? E assim como cada família tem seu guia, cada família tem aquela, As aquela energias. outra parte. Exatamente. Ah, Então, você vai mexer com a energia do outro, deixa lá. eu Aí o que é que entendi. acontece? Muita gente vem da cidade, vai da cidade, vou caçar, vou pescar. E a gente avisa, não é? Eles não aceitam, não aceitam. E aí o que que acontece? Na madrugada, eles são convidados a se retirar. E rápido. Não dá Tá tempo de recolher nada, não. É rápido. entendi. Eu gostaria de voltar um pouquinho, Nair, se fosse possível, naquela história do mundo intraterreno. Não sei se a gente estava caminhando para um lado, de repente vai Aham, desvirtuar um pouco aqui a nossa aham, rota, mas me deixa saber. aham. É, essa história, essa narrativa mais antiga vem do seu avô, é algo que já está ali na tua Já, já, comunidade há um certo tempo? já, já, já vem. Porque, assim, é como eu falei, Roraima tem a peculiaridade de ter sido a última fronteira a ser povoada, não é? Então, Sim. aqui os indígenas, eles foram utilizados para mão de obra, não é? Eles foram escravizados, muitas meninas e mulheres foram violentadas, e sim, isso aí já foram histórias, porque a minha comunidade, apesar dela ser macuxi, ela não teve, os seus primeiros moradores não eram todos macuxis, eram sapará, uma outra etnia que não quase extinta aqui dentro, são muito poucos os que ainda habitam, os habitantes dessa etnia, né? Os indivíduos, muito poucos mesmo. Mas nós, por ser próximo à Ilha do Maracá, são 35 quilômetros apenas, e tem muita coisa, não vou dizer estranha, mas acontecem muitos fenômenos na Ilha do Maracá, muitos fenômenos mesmo. Infelizmente, está proibida, né, a entrada, virou uma área de preservação, uma estação para estudos, mas é só uma parte que virou para estudos, a outra parte proibida ainda, né? Mas acontecem muitos, muitos e muitos fenômenos, sim, que esses seres aí eles povoam assim, viu, Laís? Então essas histórias já vêm passadas nessas tradições orais, são totalmente repassadas e acabam que não tendo credibilidade por não terem nenhum papel, nenhum documento, mas como que eles vão documentar algo que eles tiram proveito? Então é mais fácil eles E, falarem que é uma lenda. claro. E muitos estrangeiros buscaram esse mundo intraterreno na região, porque eu Ah, sei que tem o Monte sim, Roraima que é muito famoso, né? Tem muitas histórias. Muita gente de fora já tentou acessar, Nair? Me conta. sim. A gente sabe que há tanto interesse. As pessoas acham que é só o minério, o ouro, o nióbio, né? Tantalita existe muito, mas a biopirataria, gente, não é à toa que muitos remédios que nossos avós, nossos tataravós, eles utilizavam para curas, que a ciência descredibilizou no primeiro momento e que agora eles estão dando crédito, né? Novos estudos. Então, assim, o cupuaçu é típico da região norte.
mas ele foi patenteado, teve uma briga em muitos anos, não tem mais informações, que eu não sei se foi japonês ou foi os chineses que patentearam fora do Brasil. Existe um caso muito conhecido aqui em Roraima, que um grupo não sei se foram franceses ou holandeses ou ingleses, acho que foram ingleses, eles foram numa comunidade Yanomami, eles retiraram o sangue, sem conhecimento do governo, e levaram embora. Para que levaram esse sangue? Absurdo, né? Para quê? E tem outro fato curioso, eu não sei se isso tem tanta relevância, mas eu digo que é curioso. A maior parte do sangue dos indígenas é O negativo, viu? Que é um sangue um pouco mais difícil de se encontrar, né? Tido como já foi um sangue mais raro, agora já tem um outro grupo sanguíneo que é mais raro. Mas, assim, muitos indígenas são O negativo. E Interessante. dessa que foi tirado sem conhecimento do governo brasileiro. E aí é difícil, né, Laís? Porque a gente sabe que o dinheiro fala mais alto, então, às vezes, os próprios indígenas, não vou dizer na ânsia de ter dinheiro, não é isso, mas, ou não sei, não posso generalizar, não é? Não sei o que cabe na mente de cada um, mas há muita coisa que é repassada em troca de dinheiro, sim. Muito, 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 Ô, muita Nair, então até desinformação. seria, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que não saber muito nessas novas gerações a respeito de certos tesouros que vocês tenham guardado no sentido de conhecimento ancestral, é preferível que fique um Não vai pouco ser esquecido repassado, para. não vai ser Não tem como repassado. ser repassado, né, Nair? Vai ficar, vai ser repassado só ali dentro da própria comunidade, tá? Porque existe uma coisa assim muito complicada também, Laís. Geralmente, o indígena, quando ele sai da sua comunidade, se ele ficar muito tempo sem ele, não é bem recebido. Ele é uma espécie de, não vou dizer um traidor, não é porque é uma palavra forte, mas ele vai ser visto com olhares de desconfiança. Então, Sim. você tem que fazer essa visita permanente, constante, e não deve, porque agora, na verdade, está um boom, sabe? Pessoas que você não imagina que eram indígenas agora se autodenominam indígenas, mesmo não tendo a documentação, ou então por dizer, meu tataravô, o tataravô do meu tataravô, então eu tenho sangue indígena. É muito complicado, porque não é você ser indígena, não é você sentir-se. Porque você se sentir, você pode se sentir, não tem problema nenhum. Agora, se sentir por conta de um modismo é Ah, sim, complicado, sim. né? Porque a gente sabe que tem os indígenas aldeados, que são os e os não aldeados, que são os que moram na cidade. E a gente mora na cidade porque a gente tem que estudar, tem que trabalhar. Na época não havia concurso para a comunidade indígena, hoje em dia já existe, mas eu já estou quase em fim de carreira de magistério, e aí eu vou dedicar aos meus estudos só da comunidade. As minhas histórias de quando eu era criança e que eu posso comprovar e que eu vou atrás para comprovar. Vai ser assim. Que lindo, Nair. Quem sabe sai um livro aí para a gente celebrar um dia, né? Com as tuas Quem, memórias, né? é, quem sabe, mas são assim, são histórias incríveis, incríveis, incríveis. Meu marido é gaúcho. E às vezes a gente conversa, eu conto para ele, ele ri muito. Eu não acredito que tu era assim, que tu fazia isso. Para você ver. Porque a gente crescia na comunidade, é um mundo que não tem fronteiras. A nossa fronteira é o que a gente aprende pelo exemplo. Então, se o mais velho ia pescar e levava o mais novo, ia todo mundo. Se ele dissesse tal planta mata, não come, tal planta cura isso, tal planta é anticoncepcional. Eu acho que isso aí ninguém tem uma plantinha que é só. Nem, você vê, tem comunidades indígenas que não têm muitos habitantes. Na minha, especialmente, tem 476 moradores, apenas desses eu acho que tem 8 não indígenas. Então, o que que acontece? Uma plantinha que se mastiga a folhinha antes do ato e a mulher não engravida. Mas
Eu nunca vi, eu até brinquei, né? Há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu pesquisei para ver se tinha um princípio ativo em algum desses anticoncepcionais de hoje em dia. Ainda não foi descoberto. Mas na hora que for, pelo amor de Deus. Mas é algo tão simples que é utilizado lá, tão simples, tão simples. Para o câncer, certos tipos de câncer, não é? Eu brinco muito. Meu pai, ele só foi uma vez para o médico. Infelizmente, da vez que ele foi para o hospital, que ele foi internado, ele não saiu com vida. Mas meu pai, ele se curava com as plantas dele. Eu brincava. Rapaz, aqui na cidade vão te prender, vão dizer que tu tá traficando, homem. Porque todo mundo ali fazia um chazinho, ele fazia um remedinho, fazia um banho. Meu pai era uma pessoa assim, que ele amava muito a comunidade. Amava, amava demais. Ele sempre dizia: estudem para quando crescerem e serem alguém, voltar e fazer alguma coisa do lugar que vocês saíram. Né? Meu pai tinha esse sentimento de pertencimento muito forte dentro dele. E, e, por favor, um pouquinho, meu garçom aqui, por favor, um pouquinho de água. Então, mas eu gostaria muito assim que a gente pudesse conviver, sabe, Laís, em um mundo em que a gente pudesse aprender sempre e não criticar ou então julgar, porque infelizmente nós temos muitos julgadores de plantão aqui, que às vezes não entendem, que perdem a oportunidade, Laís, de aprender um pouquinho mais, porque assim, são experiências que eu, que você, que qualquer outra pessoa pode ter. Essa questão da mentalização é uma conexão. O simples fato de você tirar o seu sapato e pisar na areia meio-dia, a terra é o nosso filtro, Laís. Anda, caminha, descalça. Tem uma cena naquele filme, eu acho que é Uma Linda Mulher, que ela fala para ele: tira os sapatos, que ele vai, pisa na grama, que ele faz isso, façam com a areia. A terra é o nosso filtro, é o nosso filtro. Então, são coisas simples e pequenas, mas que são para fazer a diferença e as pessoas não estão atentas para o simples, Laís, porque elas querem sempre problematizar muito, muito. E se a gente for olhar pelo principal das religiões que acontece, exemplo, Jesus Cristo falava em amor ao próximo, não é? Os grandes líderes religiosos, eles falavam exatamente isso, em ser humilde, em não fazer o mal. E por que quando chega no indígena, que é para proteger a natureza, que é o nosso vínculo, é o nosso principal símbolo de pertencimento, para a gente é tudo tão difícil sempre. Tem muita coisa escondida aí. Isso aí não é à toa, Laís. Não é. Quanta riqueza na tua fala, né, Nair? A gente até prefere que certas coisas fiquem ocultas, né? Eu Tem que acho que ser, pelo bem de todos, né? Alguns tem segredos que a gente ser. nunca vai conseguir e talvez não devamos, né? A gente não deve nem fazer com que Mas eles apareçam. está chegando a época, Laís, e a gente vai ter que se ajudar muito, porque o caos está bem aí. O caos está beirando, e não é só os indígenas. E assim, vai ser a gente tem que se transformar, Laís. A gente tem que mudar, porque a gente Então, vai estar no vocês mesmo, a acreditam gente vai nessa estar na mesma ampliação de territoria. consciência a um nível Sim, coletivo? sim. A sociedade indígena, ela é toda coletiva. A educação indígena, ela é coletiva. É tudo coletivo. A gente, a gente parte do coletivo para o individual. E que individual seria esse? A natureza. Porque sem a natureza, sem o seu território, o indígena não sobrevive. Me diga, eu discuti, sem que não era nem para me discutir, uma pessoa falou lá no canal do Natan que os indígenas desmataram toda a Mata Atlântica. Eu brinquei, eu falei, editora, vozes da sua cabeça, não é? Ou então eu me escuto e eu mesmo me calo, porque que ser para pensar isso, porque é incrível você imaginar que o indígena desmatou aquilo ali para eles que venderam, queriam ganhar dinheiro. Eu brinquei, vamos estudar um pouquinho mais, não vamos perder a oportunidade, porque é difícil. E a gente tem que viver em coletividade, a gente tem que viver em comunitário, porque se a gente não ajudar um ao outro, Laís, vai perecer todo mundo.
E Uhum. a Todos gente nós não está aqui juntos, para. né, Nair? Exatamente. O mal, ele se disfarça muito numa música, num programa, sabe, na fala de alguém, na intenção. Nada é feito sem intencionalidade. É que nem uma escola. Você vai estudar, mas tudo aquilo que você está sendo direcionado para aprender é intencional. É intencional, quer te passar uma mensagem. E aí a gente está se perdendo, a gente não está vendo o que está acontecendo. Essas intencionalidades que estão acontecendo agora em todo o planeta. Assim, todas as religiões, inclusive as crenças indígenas, elas falam sobre isso, que esse caos ele vai pegar todos. Então, qual é a melhor forma da gente se prevenir? É manter o que a gente já tem, é preservar a natureza para a gente não sentir todos esses impactos. Já imaginou se contaminarem a nossa água? Como é que a gente vai viver? A água é vital e a gente está indo no aceitando tudo e aceitando tudo. Eu vi que em Belém vai a COP30, não é? Eles vão plantar, gastaram milhões com árvores artificiais. Que loucura isso! Belém, que é conhecida como a terra das mangueiras, não é? A cidade das mangueiras. E eu morei em Belém e eu sei que é verdade. É muito pé de manga, muito mesmo. E é uma coisa linda, maravilhosa. É arborizado. Tem a Avenida Nazaré e a Avenida Presidente Vargas, que você fica encantado. Para que plantar árvore artificial, árvores de plástico? É É surreal absurdo, pensar né? isso. É surreal, surreal, surreal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Nair? Eu acho que a gente está indo para o final do nosso encontro, né, Dani? Sim, eu justamente ia fazer esse fechamento sobre espiritualidade, e acho que a conversa ela desembocou nessa questão e a Nair mesma já antecipou, né, que nós estamos aí não só em busca do fantástico, mas em busca de uma ética, de um bem universal, né? Exatamente. É a dimensão aí dos valores, né, que estão por detrás das experiências e não uma experiência desprovida de uma dimensão ética, né, mais profunda. Eu só Então, tenho uma perguntinha para a professora. Pode fazer. Em relação à cultura, né, da sua etnia, os seres interdimensionais, os intraterrenos, que pelos meus estudos também são interdimensionais, mas de uma, digamos, uma dimensão que fica abaixo do solo, eles são físicos ou são espirituais? Ou Isso. tem dos dois? Os habitantes da Terra Oca, eles são físicos, só Físicos. que eles têm uma consciência mais elevada do que a nossa, tá? Mas eles são físicos. E eles Os saem encantados, portais. oi? Se Eles eles saem, saem do. abrem Cortou o portais, áudio. Não, não, portais. não, não. Eles existem embaixo da terra. Eles Tá. existem embaixo da Terra. Nós que adentramos no espaço deles. Nós que adentramos. Por uma coincidência, por uma necessidade, e aí foi firmado um acordo, uma aliança, foi feita uma aliança, entendeu? Mas eles são seres físicos. Inclusive, há relatos de grandes escadas, entendeu? E para que existiriam escadas se não fossem para seres físicos, transpassá-las, não é? Então, eles são, só que eles são maiores do que nós. Eles não Como são se fossem pequenininhos, gigantes. são gigantes, são gigantes. Certo. E aí o acordo é, vocês vivem a vida de vocês na superfície e nós O que, vivemos aqui. quando precisar de algo, nós estamos aqui, mas vocês não podem falar como nos encontrar. Somente, vamos supor, a família do primeiro que foi.
foram 7. Dos 7, não é? Eles estariam autorizados a repassar a história. Uhum. E aí, quando houve a entrada, só que eles não. Porque assim, foram vários dias de caminhada. Então, quando os exploradores, os colonizadores aqui chegaram, eles não se atentaram para esse fato. Eles foram ali, é uma caverna e pronto, dinamite, pá, Tem entendeu? ouro. É, porque eles, não, eles achavam que seria ali um local de resistência indígena. Eles Ah, achavam que seria um local de sim. resistência indígena, um esconderijo, entendeu? Então, explora. Uhum. Nossa, Entendi. eu tive essa mesma dúvida da Ana e não perguntei. A Ana de novo perguntou por mim. Obrigada, Ana, também fiquei com essa dúvida. Porque é um assunto fascinante saber pensar na possibilidade de um mundo intraterreno, né? É fantástico. E Naira, assim, é claro que a gente está já caminhando para o fim, mas é tão gostoso Não, para mim conversar aqui ainda contigo está que a gente super dá a cedo. volta. É, por que que esses seres, eles não, de alguma forma, não querem que nós, né, que a gente venha descobrir que eles estão? Por uma questão, assim, de É o proteção da Daniel. cultura deles, da terra? Não. O Daniel falou muito bem, né? A questão de uma ética, né? De uma moralidade, porque a gente não está preparado. Aquilo que falam nas outras etnias, a gente não está preparado para o tamanho de conhecimento. Ah, os primeiros habitantes aqui, os macuxis, eles tinham dedo duplo, né? No polegar, ou então o dedo mindinho. Então, por muito tempo, acreditou-se que tinha um continente, né? O continente da Lemúria, que quando desapareceu, eles fizeram esse espalho, não é? Então, o que eu posso dizer é que tem tanta coisa que a gente precisa, o homem, descobrir dentro do nosso planeta. Aqui, engraçado que eles não acreditaram que o indígena, o Macuxi, os primeiros lá, não sei se vai ter alguma referência bibliográfica sobre o que eu vou falar agora, mas eu conheci um senhor por nome de João Caçador. Era o homem que eu mais tinha medo na minha vida, porque na minha cabeça, quando eu era criança, ele já tinha mais de 100 anos. E eu não sei, o homem não envelhecia. Ele tinha um aspecto de velho, mas ele não. Eu cresci, esse homem continuou do mesmo jeito, mas ele dizia o seguinte: que existia uma bacia, que o mundo era uma bacia, vinha duas mãos, vinha um jabuti e vinha uma árvore. E essa árvore, ela, as ramas, os galhos dela eram tão grandes que elas fechavam o mundo, que elas é como se fosse um escudo, né? Não estou falando aqui de terraplanismo, de globalismo, não é isso não, mas é o que eles relatavam antigamente. E aí a gente faz conexão com algumas histórias de hoje em dia, a questão de muro depois da Antártica, de outros mundos, e mapas antigos, e histórias antigas, e assim, isso ao mesmo tempo que fascina muitos, isso amedronta muito. O que vai Sim. acontecer é que enquanto a pessoa não tiver uma experiência própria, ou com o encantado, ou com o ser interdimensional, ou com o gigante, ela nunca vai entender. E ela vai dizer assim: ah, mais um capítulo, mais uma live, mais uma. E só falam e não explicam nada, mas como é que você vai explicar algo que você tem que vivenciar? São as tuas experiências. Não tem como mensurar. Não tem como É mensurar. intransferível, né, Nair? Exatamente. Mas essa questão dessa ética, eles não, a gente não está pronto, mas eu posso garantir a você que quando o carro estiver instalado, muita coisa vai se fazer aparecer, vai se fazer conhecer. Muitas coisas vão aparecer, vão sair ou de dentro da terra ou de dentro das águas, mas que elas vão se fazer conhecer.
porque nós não somos únicos. Nós somos individuais, as nossas experiências individuais elas são, mas nós não somos os únicos. Existem muito mais vida, existem muito mais energia que a gente não consegue, a gente ainda não descobriu. E eu creio eu, né, que essas experiências elas vão acontecer à medida que a gente se predispuser a aceitar que nem tudo é receita de bolo, que existem seres que realmente nos ajudam, ou se são anjos, ou se são arcanjos, né? Uma seguidora do Natan conversa muito comigo, que ela disse, porque eu fui criada dentro da Igreja Católica e agora, ouvindo você, eu quero sair. Eu falei, não, não saia, pelo amor de Deus. Eu não falei aquilo para você sair. É lá porque eu tive experiência assim, assim. Eu falei, quem lhe garante que não são seus anjos? Já que você cresceu dentro dessa religião, não saia. Muito pelo contrário. Ore por eles e ore, porque ela tem um filho, não é, que estava com um problema. Ela me disse até que ele tem melhorado, né? Me agradeceu, ele tem melhorado um pouco mais. Então, são isso. Eu não posso dizer, esquece a Igreja Católica, esquece a Igreja Evangélica, esquece o budismo. Não é isso. É dizer para você, se fortaleça naquilo que você acredita, mas sem radicalismo, de mente aberta, para você realmente entender o que está sendo ensinado, o que foi dito sobre a tua religião, sobre a tua crença. E é muito isso. Belíssima fala, Nair. E acho que fechamos com chave Um macuxi, chave de ouro. chave macuxi e com Ah, rapé esse lindo encontro. Quero agradecer tua presença, Nair. Obrigado por estar com a gente. Temos muito a pensar sobre essas mensagens e esses conhecimentos que você nos trouxe. Estou com vontade de ir a Roraima, conhecer vocês pessoalmente, conhecer a aldeia, sinto-se convidado. né? E quero poder descobrir esses seres aí, entrar em contato com eles, né, Laís, Ana, Denise. Vamos, de preferência não de Olha que, madrugada, né? De Ele preferência. vai. olha De que, ó, madrugada é meio difícil, né? mentaliza aí que ele não precisa nem vir aqui, viu, Daniel? Tá bom. Vou Ó, mentalizar Daniel. os encantados, então, os bons. Eu também. Coloca. Tem um filme que é bem interessante, que é o Constantine, não é? Que ele coloca os pés dentro de uma bacia de água. Pode sentar embaixo de uma árvore, onde tem a terra aí, e Ah, fazer esse mesmo exercício. Será bom, é reconfortante, é revigorante. Obrigada, sim. professora. Eu Obrigado, que Nath. Obrigada, agradeço, Obrigado viu, Nair. por gente? Eu Obrigada, que sua muito agradeço. presença. obrigada. Obrigada, Nair. Tchau, Boa tchau, noite. até a Um abraço, próxima. até Tchau, breve. tchau. Até Tchau. breve.